Tiane Galdino, sou professora de português e literatura da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. Estou aqui com vocês, turma do 8º ano, para iniciarmos mais uma aula. No entanto, antes de nós começarmos a estudar um pouquinho mais, eu peço licença para tirar a minha máscara e fazer todos os procedimentos aqui de higiene necessários, certo? Só um momento. Vamos lá. Estou passando álcool gel aqui, álcool em gel, né? Nas minhas mãos. Vou retirar a máscara, guardá-la de forma adequada. Novamente, o álcool para a gente começar. Tudo bem? Em nossa última aula, nós estudamos o artigo de opinião. Nós estamos fazendo uma sequência bastante compreensível. Vamos voltar um pouquinho aqui comigo. Na primeira aula que nós tivemos, eu expliquei para vocês a diferença de fato e opinião. Em nossa segunda aula, eu trouxe um artigo de opinião em que nós falávamos sobre a solidão e o autoconhecimento. A autora do nosso artigo de opinião defendia que a solidão é necessária para que nós possamos nos conhecer melhor. Não é verdade? Para esta aula, que a gente começa agora, tá? Eu trago mais um gênero textual, também muito comum em jornais e revistas. O gênero de hoje é a notícia. Por que eu coloquei aqui notícia de jornal? Porque é geralmente nos jornais que nós temos mais acesso às notícias do nosso dia a dia, não é verdade? Agora, não quer dizer que ela aparece apenas no jornal, não. Tudo bem? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Dentro da notícia que nós vamos ler, que nós vamos estudar, interpretar, a gente vai falar que, apesar de tantos problemas que nós observamos e que nós enfrentamos no nosso mundo, a gente liga a televisão, a gente vê tantas coisas ruins acontecendo. A gente sai às ruas, as pessoas nos contam notícias graves, notícias tristes. Às vezes nós ficamos tão decepcionados com o mundo em que nós vivemos, que é muito comum que a gente pense, poxa, ainda dá para acreditar? Ainda dá para lutar? Ainda é possível ter esperanças? E eu afirmo para vocês que sim, é claro que nós temos, é claro que podemos ter esperanças. Vou provar isso para vocês com a notícia que eu trago agora, tá bom? Vamos lá? Um pouquinho sobre esse gênero textual. Aqui eu tenho a imagem de um jornal. Eu acabei de falar para vocês que as notícias com as quais nós temos contato diariamente, geralmente são ruins, não falei? A capa desse jornal mostra um homem, olha, um homem louco com a faca na mão. Meu Deus! Exatamente! Essa ilustração vem para dizer para nós que a maioria das notícias são ruins. Hoje não vai ser não, prometo para vocês, tá bom? Então a notícia é um gênero jornalístico que apresenta como principal objetivo a informação. Então a principal função deste texto é nos informar acerca dos fatos que ocorrem no mundo. Muito bem. Quais são as características deste texto? Vamos aqui comigo de novo? É um texto informativo. Opa, acabei de falar. Esse texto tem que nos provocar, tem que nos seduzir a partir do título. Por quê? Falei para vocês na última aula. Se o jornalista já me traz um título sedutor, atrativo, provocador, eu vou me interessar por aquela leitura. Eu vou falar, opa, que título é esse? Vou ler para ver do que é que se trata, não é? Então, as notícias, elas têm um título principal e um título auxiliar. É um título maior em cima, um título menor embaixo, conforme nós já vamos ver em nossa notícia da aula de hoje, tá? E ambos os títulos, tanto o principal quanto o auxiliar, precisam ser atrativos. Tudo bem? É um texto escrito na terceira pessoa. Então agora, vamos pensar um pouquinho. Lá no artigo de opinião, o jornalista, o escritor, ele se pronuncia geralmente na primeira pessoa. Eu acredito, eu defendo, eu penso. Não é isso? Aqui não.
A notícia não é um texto pessoal. Na notícia, quem escreve não dá opinião. Ela apenas apresenta o fato. Ela não fala o que é que ela pensa sobre o fato. Ela apenas expõe. Ora, se essa pessoa que escreve a notícia, se esse jornalista apenas apresenta o fato, ele não pode escrever na primeira pessoa, ele não pode falar eu, nós. Não, ele utiliza ele utiliza eles, ele utiliza ela. Exemplo, na BR-365, um caminhão bateu em uma carreta, provocando um acidente, ou motorista. O motorista é ele, a carreta é ela, a rodovia é ela, ou seja, são elementos, são objetos dos quais eu estou falando. Quando eu noticio este acidente, se eu fosse jornalista, se eu estivesse escrevendo essa matéria, eu jamais poderia dizer o que é que eu penso sobre esse acidente. Eu apenas exponho o acidente, a carreta, o motorista, a BR, ou seja, eles. É uma terceira pessoa. É muito importante nós pensarmos nessas pessoas discursivas. Por isso eu trouxe para vocês este lembrete que eu acho importante que a gente sempre mencione. Lembrem-se de que quando nós conversamos, quando nós estamos em um processo comunicativo, estamos interagindo, eu sou a primeira pessoa, eu que falo com vocês neste momento, eu, professora Tatiane. Vocês são a minha segunda pessoa, tudo bem? Se eu me refiro à parede que está ao meu lado, é ela, é um objeto, certo? Então, eu sou a primeira pessoa que falo, tu ou você é a segunda pessoa com a qual eu estou falando agora, ele ou ela é a terceira, são as terceiras pessoas sobre quem eu estou falando. Então, é muito simples. Eu falo com você, que é a segunda pessoa, sobre uma outra pessoa, que é a terceira. Vamos imaginar que nós estivéssemos fazendo uma fofoca, o que é muito feio. Eu te conto uma fofoca, você, segunda pessoa, escuta, e nós estamos falando sobre uma outra pessoa, que é uma terceira. Perceberam? Eu primeira, você segunda que escuta, nós falando sobre ele ou ela, que é a terceira. Perceberam como ficou fácil? Muito bem, e vai ficar mais fácil ainda. Quando o eu vai para o plural, o eu transforma-se em nós. Quando tu vai para o plural, o tu transforma-se em vós. E quando ele ou ela vai para o plural, nós temos eles ou elas. Portanto, eu primeira pessoa do singular, tu segunda do singular, ele ou ela terceira pessoa do singular, depois nós, vós, eles ou elas, que são as pessoas do plural. Nós vamos estudar os pronomes daqui a uns dias e aí este conteúdo vai ser ainda muito mais simples para vocês. Continuando aqui, olha a notícia que eu prometi para vocês. Olhem o título, vamos verificar se o título é atrativo, vamos verificar se o título, olhem aqui o título em negrito, ó. Olhem aqui o título auxiliar, preste atenção nessa informação. Título principal, título auxiliar. Falei para vocês que ambos precisam ser provocativos. Vamos verificar se esse jornalista escreve títulos que nos fazem ficar interessados por essa leitura? Vamos começar. Dono de ferro velho recupera cadeiras de rodas enferrujadas e doa para deficientes carentes. Já gostei. Um dono de ferro velho que recupera cadeiras para doar para deficientes carentes é muito bonito, é extremamente interessante. Título auxiliar. No município de Conselheiro Lafayette, no interior de Minas Gerais, pessoas com deficiência e usuários temporários da cadeira contam com o apoio de um grande aliado nesta batalha. Gostamos! O título auxiliar nos explicou, nos deu mais informações ainda sobre o que a notícia vai nos contar e nós vamos a essa leitura agora. Verotides Jorge Teixeira, o TID, dono de um ferro velho da cidade, auxilia essas pessoas comprando cadeiras de rodas usadas, que ele reforma e doa para usuários que não têm condições de adquiri-las com recursos próprios. Que
coisa bonita. Aqui nós temos a imagem do senhor Verotides, mais conhecido como Tid. É este homem aqui que compra cadeiras de rodas usadas, reforma essas cadeiras para doar para aqueles deficientes que não têm condições de comprar suas cadeiras. Continuando. Tid também auxilia essas pessoas de outras formas. Olha o que o Tid fala. Por que essas aspas foram abertas? Porque agora é o homem, o Verotides, que vai se pronunciar. Não é o jornalista que escreveu a notícia. Portanto, ele abre aspas para marcar, para destacar, para deixar claro para nós leitores que é uma outra pessoa que está conversando. Tá bom? Compro sucata e latinhas dentro de Lafayette e também nas localidades rurais. Hoje em dia está mais fácil para trabalhar, pois ganho muito material. Agora mesmo estou com um estoque de tinta, graças ao pedido que minha irmã fez na internet. Trabalho a semana inteira no meu ferro velho e faço este serviço aos fins de semana. Quando pinto uma cadeira, leva 3, 4 dias para secar. Viram? Olhem aqui, ó, eu trago imagens dessas cadeiras que ele pinta. Olhem o capricho com o qual este homem faz essas reformas. Na sequência, os vídeos que a gente divulga na internet é para chamar a atenção, por exemplo, de alguma empresa que se interesse em colaborar. É claro, o Tid e a família dele já fazem um trabalho tão bonito. Se outras pessoas, outras empresas colaborarem com o trabalho do Tid, eu tenho certeza de que essa união trará um excelente resultado. Não é? Vamos continuar aqui. Tid faz o trabalho solidário ao lado da filha e da irmã Janaína. Eles começaram tal iniciativa muito antes de ganharem qualquer visibilidade nas redes sociais. Abrem-se aspas novamente. Antes de começar a fazer esses vídeos, eu comprava cadeiras que não serviam mais nas sucatas por 20, 50 reais e recuperava. Que grande ideia, não é? Hoje em dia a gente ganha. Agora mesmo eu fui buscar 2 cadeiras sem condições de uso. Elas chegam em estado precário e toda a reforma corre por minha conta. Desmonto ela toda, troco os rolamentos, passo graxa e mando fazer os forros em um tapeceiro nosso, conhecido. Fecham-se aspas porque o Tid terminou a fala dele. Simplesmente fazer o bem. Aqui a notícia continua. O proprietário do ferro velho afirma fazer o trabalho solidário por amor, sem qualquer outra pretensão. Sua única preocupação é proporcionar um mínimo de mobilidade a quem enfrenta tantos obstáculos na luta diária para exercer o legítimo direito de ir e vir. Aqui, o jornalista voltou a falar. Lembram-se que as aspas fecharam? O Tid finalizou. Agora, o jornalista continuou. Certo? E agora? Abriram-se mais aspas. Quem vai falar agora? Vamos ver? Eu levo uma vida comum, igual a de qualquer pessoa lutadora. Sempre que dou uma cadeira, a recompensa que ganho é a alegria estampada no rosto de quem a recebe. Não existe coisa mais gostosa e bonita de se ver. Só queria que as pessoas se dispusessem a doar mais, pois existe muita gente precisando. O pouquinho que posso, estou fazendo. Imagina se outras pessoas também fizessem o seu pouquinho. A diferença que isso faria, o mundo ficaria muito melhor, ponderou o Tid. Então agora fecham-se aspas porque ele terminou a fala dele. Doações de cadeiras de roda.
Aqueles que possuem uma cadeira de rodas inutilizada em casa, pode doá-la para TID. Você pode contatá-lo através do telefone 31 99654 1990. Em seu trabalho solidário, Verotides também recebe peças, engrenagens e estofados que ele próprio retifica, isto é, conserta, para a reforma das cadeiras de rodas. Aqui essa imagem é bastante significativa. Nós temos mãos de todas as cores que se unem, que se doam em prol de um bem comum, não é verdade? Em prol de ajudar o outro. Essa notícia, ela foi, aqui eu tenho, ó, ela foi tirada de fato real, um jornal, e aqui eu tenho o endereço, tá? A partir do qual vocês podem localizar essa notícia. É importante eu dar esta informação para vocês, porque se vocês estiverem fazendo uma prova, tá? Um exame para o período de vocês, prestando um concurso, prestando um vestibular, fazendo uma prova de Enem, é muito importante vocês observarem a fonte, isto é, o lugar do qual estes textos foram retirados. Tudo bem? Agora, para a gente fazer uma revisão, para nós verificarmos se de fato entendemos a notícia lida, vamos aqui fazer um exercício? Vamos aqui comigo? Muito bem. O que mesmo aconteceu? Nós damos conta? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe quando é que nós temos certeza de que entendemos o que lemos ou que ouvimos? Quando nós somos capazes de reproduzir. Quando nós somos capazes de contar e explicar para o outro. A partir do momento que eu sei o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, com quem aconteceu, quer dizer que eu entendi muito bem o que eu li e até mesmo o que eu ouvi. Então, é este exercício que nós vamos fazer juntos agora. Vem comigo de novo. O que aconteceu mesmo na notícia lida? Dono de ferro velho recupera cadeiras de rodas enferrujadas e doa para deficientes carentes, ok? Quem é que fez isso? Quem? Quem é o dono do ferro velho? Qual é o nome dele? Verotides Jorge, o TID, certo? Onde isso acontece? Em Conselheiro Lafayette, no estado de Minas Gerais. Bem aqui, tudo bem? Quando? Em setembro de 2019, que é quando a notícia foi escrita. Não tem muito tempo, não é verdade? Por quê? Por que o TID faz isso? Porque TID se sensibilizou com a carência dos deficientes. Ele observou que na região em que ele morava, muitos deficientes precisavam das cadeiras, mas não tinham condições financeiras para adquiri-las. E ele entendeu que ele poderia contribuir, que ele poderia ajudar a mudar a vida dessas pessoas. Quais são os efeitos que a ação do TID e da família dele trouxe? Satisfação, contribuição humana, cooperação e o bem que se espalha e o bem que se difunde. Bom, eu prometi para vocês no início desta aula que ainda há razões para acreditarmos no ser humano, ainda há boas razões para nós não perdermos a esperança de conquistarmos um mundo melhor. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês na nossa próxima aula. Eu preciso de vocês aqui comigo, porque nós vamos aprender muito, eu garanto, vamos aprender muito juntos. Tudo bem? Aqui eu me despeço de vocês com essa imagem. Hoje, às vezes, nós nos vemos como uma lagarta. Amanhã, olha como é que eu posso estar. Como uma linda e vibrante, iluminada borboleta. O que nós não podemos é deixar de lutar pelos nossos sonhos, deixar de acreditar no bem e, principalmente, deixarmos de fazer a nossa parte. Jamais temos que fazer diariamente a nossa parte. Tudo bem? Nunca percam a esperança. Vamos com Deus.